Hoje, 25 de março de 2025, aniversário do Atlético de 117 anos. E o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Atlético, escreveu uma linda carta para comemorar essa data tão importante. Vamos ouvir um trecho. Tinha um objetivo, que era ajudar meus familiares. Tem um box que meu pai vendia carne, né? E ele não tinha máquina de serrar. Então eu tinha que pegar a carne com osso, levar para um lugar lá, para o pessoal serrar e trazer a carne serrada. Entendeu? Quando estava cortando o boi, aí tinha que levar por partes, isso e aquilo. Cara, eu amava ficar todo sujo de sangue, sabe? É mesmo? Cara, porque o pessoal olhava assim, e quando eu ia para casa, eu amava ir para casa assim, todo sujo de sangue, o pessoal olhava assim, tá assim, trabalhador o menino, entendeu? Então, cara, eu me sentia orgulhoso quando eu tava carregando carne assim, e o povo, cara, olha lá. O pessoal me chamava meu pai de piolho e eu de lenda, né? Eu já era tipo uma humilhação, lendinha e tal, não sei o quê. E tipo assim, ó, lendinha aí é forte, ele carregando a carne, eu assim, sabe? Então, eu achava bacana isso aí, né? A ligação da minha advogada, né? O projeto do Atlético. Ó, os caras querem apresentar o projeto, tal, isso e aquilo. Aí eu olhei assim, tal, conversei com o Rodrigo Caetano. Eu vou. Graças a Deus, acho que foi uma ótima decisão. Acho que, sem dúvida, acho que foi o melhor momento que eu poderia ter vindo. 34 anos, né, assim, já com experiência boa, acho que com vontade de querer jogar, de querer mostrar, sabe, aquela experiência já de um jogador com 34 anos, mas aquela fome de um menino com 18, sabe, aquele mesmo menino que saiu do Vitória em 2005, e foi muito bom. Acho que eu vim para o clube certo, né? Um clube que teve paciência comigo. Eu fui uma das pessoas que mais me cobrei. Eu chegava aqui me cobrando e vinha cá, que é uma assessora, cara, calma, paciência, vai dar certo, tu tá se cobrando demais. Eu chegava em casa, minha esposa me dava um sermão. Quando começar a acontecer as coisas, vai acontecer. Tinha aqui o Hever, o Vitor, né, que estava jogando na época também, o Rodrigo Caetano, foram pessoas fundamentais assim que me ajudaram bastante, né, para eu ter paciência. Cara, não se cobra tanto, essas coisas acontecem naturalmente, né? E acho que foi acontecendo assim, entendeu? E quando engrenou ali, acho que foi tudo perfeito ali aquele momento. Eu amo jogar pelo Atlético, amo vestir essa camisa do Galo, levar alegria para essa massa que tanto sofreu, né? E nos últimos anos teve a oportunidade de conquistar títulos importantes, então a gente busca pela memória, né, um passado recente, 2021, né, a gente fez história, então, cara, por que não voltar a repetir, sabe? Por que não voltar a comemorar títulos importantes com expressão nacional e, se Deus abençoar, um internacional aí? Então, cara, fome eu tenho, vontade eu tenho e desejo acima de tudo. E essa fome aí vai continuar por muito tempo, se depender do Hulk, viu? A capacidade física monstruosa do grande e incrível Hulk. Então, parabéns ao Atlético pelos 117 anos de história. Tá aí a festa da torcida do Atlético, que ontem já virou uma tradição, né? Do dia 24 para o dia 25, a torcida do Atlético faz uma vigília na porta da sede do Atlético, na região de Lourdes, e faz essa festa, sempre uma festa muito bonita, que o torcedor do Atlético tem grande orgulho de manter essa tradição aí, já que já acontece há muito tempo e vai persistir aí por muitos e muitos anos. Mais uma vez, parabéns ao Atlético pelos 117 anos de história. E aqui no estúdio hoje, a gente tem dois grandes atleticanos representando aqui a nação atleticana, essa grande massa atleticana. Breno Galante, alegria mais uma vez ter você aqui. Honrado com esse grande atleticano, hein? Grandes nomes atleticanos. E Jaime Júnior, meu grande companheiro de trabalho por muitos e muitos anos. Exatamente. E agora está seguindo uma caminhada junto com os meninos do Bica Galo. Do Bica Galo, tá junto lá com o Jeves, grande atleticano também. Então tá aqui hoje para representar a torcida atleticana. Nós convidamos duas pessoas muito especiais, queridas por nós aqui também, uma satisfação gigantesca, jornalistas brilhantes, mas torcedores do Atlético também, e hoje por isso estão aqui com a gente para a gente bater esse papo. E eu comecei o programa, nós começamos, deixa eu cumprimentar meus dois queridinhos aqui, para fazer o trio Ternura, que hoje comandou a rádio mais uma vez lá, né, Valor?
Comandante. Trio Ternura, o Trio Ternura. Para quem conhece aí o Cidade de Deus, é essa a referência que nós usamos. Mas eu comecei o programa falando da importância, né, do Atlético como instituição e também de um personagem que encarnou de uma maneira que eu acredito que eternamente, para o torcedor atleticano, o tal do Givanildo, Jaime, vai ser sempre uma referência. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Elton, para todos que nos acompanham. O Hulk tem importância fantástica quando analiso assim, o Jaime como atleticano, porque eu sempre quis ver o Galo campeão brasileiro. Sabe, quando eu começo ali a me entender por gente, eu gostar de futebol ali com o meu pai, e meu pai me contando a história do Galo, o primeiro campeão brasileiro em 1971, e que agora não é mais, né? É o nosso segundo título, porque passou a ser o primeiro de 1937. E papai sempre me falava, né, desse Galo de 71, e eu queria ver o Galo campeão brasileiro de novo, né? E o Atlético com tantas dívidas, com tantos problemas, chegou um momento que eu meio que falei assim, poxa, eu acho que não vai dar. Eu não vou conseguir ver o Galo ser campeão brasileiro. Aí quando eu assustei, o Galo ganhou uma Libertadores, ganhou algo maior do que aquilo que eu estava sonhando. Mas eu queria ver o Galo campeão brasileiro. A gente ganha uma Copa do Brasil em cima do nosso grande rival, o Cruzeiro, com viradas extraordinárias contra o Corinthians e Flamengo. Foi fantástico, mas eu queria ver o Galo campeão brasileiro. Meu sonho era o Brasileirão. Queria ver isso. E as coisas pareciam que sempre tinha uma coisinha para avacalhar. E aí veio 2021 e vem o senhor Givanildo, com toda a sua humildade, aquele carinho que ele tem com a massa para atender todo mundo. Eu falei, que cara bacana, esse cara merece ser campeão brasileiro com o Galo, podia rolar. E não é que rolou, e não rolou assim, sofrido como é da nossa história. A gente enfiou 13 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, o segundo colocado, e ganhamos uma Copa do Brasil com o pé nas costas. A gente chega na semifinal e enfia um 4-0 no Fortaleza e ganha lá também. Aí pega na final um Atlético Paranaense, enfia um 4-0 na final e ganha lá também. Então assim, Givanildo, meu caro Hulk, olha, até arrepio de falar. O grande sonho da minha vida era ver o Galo campeão brasileiro. E você foi personagem fundamental para que isso acontecesse. Olha, obrigado. Prenão, o Givanildo, né, o Hulk, ele, no dia do aniversário, você ler a carta que ele escreveu, você acompanhar trechos da entrevista que foi formulada a carta, que foi feita a carta, se torna também um presente para o torcedor atleticano, né? Porque ler e entender o sentimento que foi criado desse jovem que cresceu com tantas dificuldades na infância, na adolescência, se tornar o personagem gigantesco que ele se tornou, como ele mesmo escreve na carta, ele tem estátua lá no Porto, ele tem uma história imensa pelo Porto, mas o carinho que ele moldou pelo Atlético é algo de encher os olhos e de dar um afago no peito e na alma do torcedor atleticano quando você escuta tudo que ele fala e tudo que ele despeja de amor pelo Atlético. Boa tarde, Elton, Jaime, Valu, Thiago. É um dia muito especial para o atleticano e, claro, você ter o Hulk hoje como ídolo e como referência do Atlético, eu acho que o Atlético está muito bem servido em relação a isso, porque é um cara que dá um exemplo dentro e fora de campo impressionante, né? Eu que viajo com o Atlético nos últimos 3 anos, eu vi coisas que o Hulk fez que, sinceramente, eu nunca vi nenhum outro jogador fazer em relação ao carinho e à atenção com o torcedor do Atlético, e é uma reciprocidade, né? Ele chegou de uma maneira calma, tranquila, mas foi ali conquistando seu espaço, no início com uma turbulência, mas depois ele soube como administrar isso e hoje ele é o grande ídolo do Atlético. Mas vale ressaltar que nessa história de 117 anos, né, grandes ídolos passaram por aqui, né? E a gente vê um Ronaldinho Gaúcho passar por aqui, reverenciar a torcida do Atlético e agradecer a ela por tudo que ela fez, porque ela acolheu o Ronaldinho e a família do Ronaldinho, né? Você tem um Reinaldo que até hoje passa nas ruas e ele é idolatrado como o nosso rei, né? Então, eu acho que a torcida do Atlético tem muito que comemorar e ter orgulho desse dia, desses 117 anos de glória, mas lembrando o seguinte, só quem é atleticano mesmo tem esse sentimento de poder ir para a rua, para a sede do Atlético, numa tradição, esperada meia-noite para cantar um parabéns, nada mais do que isso, já, cantar um parabéns para poder mostrar a sua gratidão pelo Atlético. Um time que é capaz, Elton, hoje eu lembrei isso no meu programa lá no meu canal, às 6h30 da manhã, de fazer com que pessoas que estão adoentadas no hospital
A presença do Galo Doido faz com que eles sintam ali um pouquinho mais de prazer pela vida. Né? O Atlético mostrou um vídeo há pouco do presidente Afonso Paulino, que está com Alzheimer, né? E a filha dele fala que ele não consegue ter uma frase sequer, não consegue ter mas ele vê o Galo Doido visitá-lo, ele recebe o Galo Doido, ele identifica, ele coloca a camisa e ele canta o hino. O hino ele lembrou. O hino ele lembrou do hino do Atlético. Então, cara, são 117 anos de muitas glórias e só quem é atleticano e tem atleticanidade. O que é atleticanidade? Difícil de explicar. Quem é atleticano sente, sabe a diferença que é, né? De todas as torcidas, do eu acredito, né? De sempre confiar, de sempre acreditar, 50 anos na fila, mas o tempo todo ao lado do Atlético. Então, isso é atleticanidade. Parabéns ao Atlético, é o torcedor atleticano que tem que ter muito orgulho hoje de vestir essa camisa. E você falou aí de alguns ídolos, de alguns personagens. A gente vai ter ao longo do programa um cara a cara. Olha, é aqueles para pesado, é aqueles para fazer briguinha. Saia justa. Deixar em situação desconcertada. Mas é uma forma da gente homenagear tantos ídolos que passaram na história do Atlético. Então é a forma que a gente escolheu de pegar e fazer uma brincadeira. Correr um pouco o programa com essas situações do quem foi melhor, fulano ou Beltrano. Hoje, lá na Rádio Band News, no Band News na área, a gente fez, o Valu conduziu a brincadeira do a seleção do Atlético de todos os tempos, a gente colocando 4 personagens, 5 personagens de cada uma das posições para a gente escolher. Fizemos a nossa seleção lá. O pessoal nas redes sociais, alguns discordaram. Tivemos as nossas discordâncias também, que fazem parte, né, Thiagão, Valu, foi a participação de nós 3 e a gente foi tentando... Estou indignado até agora do Gilberto Silva ter saído. Você vai ficar indignado daqui a pouquinho, porque a gente vai entrar nessa